Olá, eu sou Renata Migliani, aluna do MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios na FGV Unidade Berrini. Este vídeo é uma explicação, o meu entendimento sobre o livro Os Axiomas de Zurique para a disciplina de Finanças Corporativas e Matemática Financeira com o professor Cristóvão Pereira de Souza. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Os Axiomas de Zurique, de Max Gunther, que fala sobre os conselhos secretos dos banqueiros suíços para orientar os seus investimentos. Axiomas são postulados óbvios ou proposições que, tomadas como verdadeira, possibilitam o desenvolvimento de outras teorias. E esse livro ele mostra como muitas vezes os investimentos, para que eles sejam de sucesso, você tem que ir contra o senso comum. Um primeiro paradigma que ele quebra é que não há nada errado com a especulação. Ganhar dinheiro no mercado financeiro consiste basicamente em especular e você deve deixar de ter vergonha disso. Se o objetivo é ganhar dinheiro, não há nada errado com a especulação no mercado financeiro. Segundo o pai de Max, Frank Henry, ninguém fica rico apenas com o salário do seu trabalho. Então, para que você enriqueça, você tem que ter outras maneiras, como, por exemplo, especular no mercado financeiro. Os axiomas de Zurique são 12 grandes axiomas e 16 pequenos axiomas. Eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro axioma que o livro fala é sobre o risco. Se você não está preocupado, você não está arriscando o suficiente. Então, preocupação não é uma doença. Você tem que apostar, para que você aposte, você tem que correr riscos de maneira controlada. Então, assim, dificilmente alguém fica rico sem correr risco. Preocupação não é uma doença e, assim, a gente tem os axiomas. Ele vai falar sobre os axiomas menores. Só aposte no que vale a pena. Então, não é sair apostando indiscriminadamente em qualquer papel, em qualquer coisa. Você tem que ter certeza de que aquilo vale a pena. O segundo axioma menor fala sobre a diversificação. Resista à tentação de diversificar. Fala-se muito em não coloque todos os ovos em uma única cesta. No livro ele fala exatamente o contrário. Resista à tentação da diversificação. Coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide da cesta. O segundo axioma fala sobre a ganância. Ele diz que você não pode... como todo jogo, e o investimento no mercado financeiro consiste em um jogo, você não pode se deixar levar pela ganância. Então você tem que realizar o lucro cedo demais. Você tem que definir uma meta e a partir dessa meta, atingiu essa meta, você vende o seu papel e parte para outro investimento. Se você ficar achando que a maré de sorte sempre vai te levar adiante, uma hora essa maré de sorte acaba. Então, você tem que saber a hora de parar para não perder tudo. Alguém que começa a se divertir apostando e ganhando pode pensar que a sorte nunca acaba, mas a estatística diz que ela sempre vai acabar. Então, em algum momento, você vai acabar perdendo o que você ganhou. Então, não brinque com a sorte. É como escalar uma montanha, isso é um exemplo que ele dá no livro, né? É como escalar uma montanha à noite na neblina. Você não tá vendo exatamente até onde você consegue chegar. Então, se você for subindo, corre o risco de em algum momento cair e perder tudo que você conseguiu. Então, estabeleça uma meta, atingiu essa meta, tem uma boa relação risco-recompensa, você para e parte para outro negócio. O terceiro grande axioma fala sobre a esperança. O que quer dizer? Quando o barco começa a afundar, quando um investimento ele não traz aquele retorno que você espera, ou traz você começa a perder, enfim, não adianta rezar. Abandona, vende, compra outra coisa. Não insistir no erro, porque se você continua, por mais que você tenha esperança de que vai melhorar aquela coisa, você pode ter o medo de arrependimento de vender e depois ele voltar a valorizar, não adianta, é não olhar para trás. Vendeu, não tá dando lucro, comprou, não tá dando lucro, vende, passa para um próximo papel, porque se você ficar insistindo nesse erro, você pode perder muito dinheiro. Saber perder é uma virtude do bom especulador. E o quarto axioma menor fala sobre isso. Aceite pequenas perdas com um sorriso enquanto aguarda o grande ganho. Não insista no erro. O quarto axioma fala sobre as previsões. O comportamento do ser humano não é previsível, isso é um fato. Então desconfie de quem diga o contrário. No mercado, o mercado financeiro é regido pelas emoções das pessoas que o compõem, então não tem como ser previsível. Não tem milagre, não tem mandinga, feitiçaria, profetas. Os acertos costumam ser frutos da estatística. Qualquer
a gente tem muitos casos, o livro cita até Nostradamus, que ele fala que em muitos, de todas as previsões que Nostradamus fez, algumas ele acertou, porque é estatístico. Se você coloca uma série de possibilidades, algumas delas sempre vão estar certas, porque estatisticamente alguma coisa dali vai acontecer. Então veja as previsões, mas não se limite a elas. A sua análise tem que ser própria, suas previsões têm que ser próprias. O investimento não deixa de ser uma aposta e o comportamento humano é imprevisível, tenha isso sempre em mente. O quinto axioma fala sobre os padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Quando você começa a enxergar a ordem no caos, é porque tem alguma coisa errada. Se você conseguir identificar um padrão dentro do caos do mercado financeiro, isso pode induzir ao erro e gerar grandes perdas. Não existe fórmula mágica ou padrão infalível. O acaso rege as especulações, é estatístico. Esteja pronto para estar errado e mudar de rumo. Uma das coisas que o livro coloca várias vezes é assim: não tenha medo de estar errado. A vergonha, esse tipo de... não tem que ter medo de estar errado. Tenha medo de insistir no erro. O padrão que funciona para a maioria também falha. Então, as falhas consecutivas aumentam o seu risco de exposição. Então, evite manter padrão. E dentro desse quinto axioma, ele fala do quinto, sexto, sétimo e oitavos axiomas menores, que resumidamente falam sobre a armadilha do historiador. A história nem sempre se repete, então cuidado com padrões. A ilusão do grafista, que é assim, você tem os estatísticos que montam gráficos sobre essas estatísticas e tentam se basear a partir dali. Isso não necessariamente vai acontecer. O padrão, ele não necessariamente se repete no tempo. Ele pode até se repetir, mas não em intervalos regulares de tempo. A ilusão da correlação das casualidades. O que acontece? Tem até uma história no livro que ele fala, que é do espantador de girafas. Que ele estava numa esquina de Nova York, sacudindo os braços e tentando... Aí alguém pergunta pra ele, mas o que você está fazendo? Ah, eu tô espantando as girafas. Mas em Nova York não tem girafas. Ué, não tem porque eu tô espantando. Tô aqui espantando. Então, assim, não adianta tentar levar em conta esse tipo de estatística. O oitavo axioma menor fala da falácia do jogador. Hoje eu estou com sorte, acordei com sorte, vou apostar, vou especular de uma maneira randômica. Ganhar sem planejamento é randômico, você pode tanto ganhar quanto perder. O sexto axioma fala sobre a mobilidade. Evite lançar raízes quando se trata de investimento, eles limitam seus movimentos e na hora que você precisar trocar de papel, você não pode ter um apego a esse papel. Os investimentos que não podem ser trocados, eles podem levar o investidor a grandes perdas. Então, o nono axioma menor fala que numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por um sentimento de saudade ou apego. Tenha vínculo com pessoas, com bairro, mas não com bairros ou com imóveis. Ele conta a história de um casal que comprou uma casa nos Estados Unidos, financiada em muitos anos, e esse bairro começou a se deteriorar, era próximo a uma universidade, foram criando várias residências estudantis. Chegou num momento em que eles tiveram uma grande proposta pela casa, mas não quiseram vender, por conta dos vizinhos, por conta do bairro, por conta de uma série de raízes que eles tinham criado ali. O imóvel, ele também é um investimento financeiro. Chegou um momento que o bairro se deteriorou completamente, o imóvel deixou de valer o que valia, e esses vizinhos, esses amigos todos venderam e eles acabaram ficando com uma casa num lugar onde não tinha, perderam o investimento de uma vida toda. Então, lance raízes a pessoas, não a lugares, não a imóveis. E não hesite em sair de um negócio se um outro melhor estiver à sua frente, que é o que ele fala também da coleção de selos. Você começa a montar uma coleção de selos com o objetivo de que ela se valorize. Quando ela atinge um valor de mercado muito maior do que você pagou, se você se apegou a esses selos, você acaba não vendendo. Então, assim, não se apegue aos seus papéis, não se apegue aos seus investimentos, porque eles acabam fazendo com que você perca as valorizações. O sétimo grande axioma fala sobre a intuição. Não se pode confiar só num palpite que não possa ser explicado. Então, um palpite. Hoje eu acordei com a sensação de que eu devo jogar na loteria esses 6 números aqui.
Isso é um palpite, isso não pode ser comprovado. E ele tem que ficar nessa esfera. No mercado financeiro, esse tipo de atitude é muito ruim. Então, como investidor, vários palpites vão vir à sua mente e eles são frutos, muitas vezes, daquele conhecimento que você adquire por trabalhar no mercado. Então, existem 3 formas de se abordar um palpite. Você pode descartar, você pode confiar cegamente, ou você pode usar a partir da avaliação criteriosa, que é o ideal. O palpite, mais todos os dados e fatos que você tem a respeito do comportamento do mercado para aquele papel, faz com que você tome a atitude correta. Os palpites devem vir de informações que você conhece. De forma inconsciente eles vão aparecer para você, mas não podem ser completamente aleatórios. Eles têm que ter base que comprove se é bom ou não. E aí a gente fala também do 11º axioma menor. Não confunda palpite com esperança, que é o que a gente tratou no 6º axioma. A esperança de que um determinado papel pelo qual você tem algum carinho especial vá se valorizar não pode ser confundido com a intuição de que ele vai valorizar. O 8º axioma, continuando nessa linha, fala sobre religião e ocultismo. Tem uma frase muito interessante que é assim: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo esteja de que você vai ficar rico. Então é assim, não é que não tem clarividência, não tem... você não pode misturar as coisas, os eventos continuam sendo randômicos e o sobrenatural tem que ficar longe dos investimentos. Não é necessário exorcizar uma superstição. A gente pode usar essa superstição para coisas divertidas, coisas menores, como jogar na loteria, como fazer uma aposta com um amigo, mas para o mercado financeiro não. Isso diz o 13º axioma menor. O 9º grande axioma fala de otimismo e pessimismo. E ele coloca de uma maneira bem interessante. Esse livro é muito rico no sentido de que ele quebra algumas visões do senso comum. Então ele fala: o otimismo significa esperar o melhor, a confiança é saber lidar com o pior. Dentro do mercado de investimentos, você sempre tem que estar preparado para lidar com o pior. E isso é o mais importante neste caso. Então, nunca invista baseado apenas em otimismo. O otimismo exagerado ele não é bom para o sucesso nos investimentos, pois ele pode mascarar a realidade. Ele fala muito sobre os jogos de pôquer. O jogador de pôquer profissional, ele usa a racionalidade. O jogador de pôquer amador usa o otimismo. Então, no mundo dos investimentos, quando as coisas parecem ruins, normalmente elas estão ruins. Então, o especulador não deve agir só com otimismo, mas sim com confiança de que caso aconteça algo ruim, caso algum investimento não der certo, ele vai conseguir lutar. Ele tem que ter uma visão estruturada de quando sair de um investimento. O 10º grande axioma fala sobre o consenso. Fuja da visão da maioria. A visão da maioria normalmente está errada. Quando já entrou em consenso, quando investir em um negócio já entrou em consenso, normalmente já passou a hora de comprar, já passou a hora de investir nesse negócio. Então, não acredite na questão de construir um portfólio diversificado. Aposta apenas o que você está disposto a perder. Isso pode parecer um pouco forte, mas faz muito sentido. E não entre naquela loucura de mais vale um na mão do que 2 voando. Quem tem um na mão para não ver 2 voando pode acabar não tendo nenhum na mão. Ele conta uma história no livro também de uma pessoa que fez um fundo de previdência e foi investindo nesse fundo e comprou todo em ações de uma determinada empresa, da Ford, se não me engano, ele fala no livro. E ele investiu e em algum momento essas ações caíram. Quando a pessoa se aposentou e ela contava com esse investimento para cuidar da sua aposentadoria, ele já não valia mais nada. Então, assim, o consenso de que uma ação é boa para sempre também não é uma boa ideia. A ilusão de ordem, ela faz com que a gente descarte a análise. O segredo de um bom investidor está na análise. O 11º grande axioma fala sobre a teimosia. E ele corrobora tudo o que foi dito até aqui. Se não deu certo a primeira vez, esqueça. O investidor de sucesso não persevera no erro. Ele não pode ter medo de desistir. Ele não pode ter vergonha de ter feito um investimento ruim, desistido dele e partido para um outro. Isso é sinal de inteligência. Então, ele cita também o caso da investidora da Sears. Ele fala de uma estudante
que fez uma universidade, que a Sears sempre contribuía para essa universidade. Como forma de gratidão, ela dizia que quando ela tivesse oportunidade, quando ela tivesse algum dinheiro para investir, ela investiria em ações da Sears. E ela assim fez. Em algum momento essas ações desvalorizaram muito, ela foi e vendeu, mas por aquele apego, aquela teimosia de que ela queria que a ação apagasse de volta o que ela fez perder, ela comprou esses papéis novamente, assim como quando eles começaram a subir, e a ação caiu, deteriorou e ela perdeu os recursos dela. Então, não projete seus sentimentos no mercado. O mercado financeiro não é sobre apego, não é sobre empresas, é sobre ganhar e perder. Então, tente ganhar o máximo e perder o mínimo. O 15º axioma menor fala, jamais tente salvar um investimento ruim fazendo preço médio. Isso é apenas psicológico. O que é preço médio que ele fala aqui? Eu comprei uma ação por 100. Essa ação desvalorizou até 50. Eu vou lá e compro mais um monte dessa ação a 50 para chegar no 75 e contrabalançar o 100, a perda do 100. Esse efeito é só psicológico. Se essa ação começou a cair, ela vai continuar caindo, provavelmente. Então, não faça isso, não tente compensar. Venda essa ação e vai investir em outra coisa. E o 12º axioma, o axioma final, ele fala sobre o planejamento. O planejamento a longo prazo gera a falsa sensação de controle. Planejamento que ele diz aqui é o investimento a longo prazo. Então, é importante que você esteja pronto para mudar a qualquer momento sem se apegar no mercado. Então, não feche os olhos para oportunidades por conta de um plano de longo prazo. Então, o meu plano de longo prazo é comprar ações de uma determinada empresa porque ela vai pagar dividendos para sempre. Isso não é verdade. Então, fuja desses investimentos de longo prazo. Fique atento às oportunidades. E o 16º axioma menor fala exatamente isso. Fuja de investimentos de longo prazo. Eles não são a melhor opção.